Salve, salve, moçada! Sejam todos bem-vindos. Um novo caminho, uma nova jornada, uma proposta nova de resgate. Mas o objetivo desse resgate é o teu grito de liberdade. Esse curso, a reunião desses materiais, afoxés, patuás e conjuros, foi pensado para que você tenha autonomia, para que você tenha liberdade, para que você venha atender às suas necessidades básicas. Então isso precisa ficar claro logo de saída. E o objetivo das aulas é que elas sejam diretas, retas, curtas e fundamentadas. Eu não vou ficar aqui socando pilãozinho, olha, pega a pemba, eu vou mostrar tudo pronto e vou falar como você faz. Eu quero que você se importe com o produto final e eu vou passar o fundamento de cada elemento. Ó, isso serve para isso é usado por causa disso, isso é usado para isso. Então, a gente vai ser sempre muito, muito, muito direto. E nesse seu grito de liberdade, que é o objetivo do curso, o que você precisa entender? Eu quero que você seja uma pessoa com menos dependência de um dirigente, de um terreiro, de uma doutrina. Estou com um problema de saúde em casa. Tem pó para isso? Tem pó para isso. Estou com um problema com uma pessoa no serviço. Tem pó para isso? Tem. Estou com um problema com uma pessoa na família. Tem pó para isso? Tem. Estou com demanda, estou com carga, estou com carrego. Tem patuá, tem pó para isso? Tem conjuro? Tem. Só que eu vou apresentar, logo depois dos elementos, a dinâmica do uso. Então, o que precisa ter? Precisa ter uma sabedoria e entender o tempo do curso. Então, se vai começar com afoxé de saúde, não adianta, mas eu quero um afoxé para emprego. Eu entendo que é uma necessidade sua, mas as questões para emprego, para trabalho, elas entrarão no momento específico. Então, vai ter que ter essa sapiência, vai ter que ter essa tranquilidade e ver o percurso que o conteúdo vai tomar. Outra coisa, embaixo desse vídeo da aula 1 tem um link, que aí é uma coisa que eu já vou deixar combinado, né? Todo curso, na aula 1 do curso, embaixo do vídeo tem um link. O que é esse link? É o link do seu grupo de estudos. É o link do seu grupo de dúvidas. As perguntas são feitas lá por escrito e numeradas por você. Não assisti todo o curso. Devo fazer pergunta? Não. Devo perguntar, estou fazendo um curso de afoxé, devo entrar lá no grupo e perguntar sobre o Exu da meia-noite? Não. Você deve seguir o processo, porque isso vai te ajudar. Não adianta entrar no grupo e ficar contando caos. Os grupos são abertos a cada 15, 20 dias. Por quê? Para dar tempo de você assistir, para dar tempo de você digerir, para dar tempo de providenciar os materiais. Eu vou me esforçar ao máximo para passar o mais simples possível em questão de material. Não adianta virar para você e falar assim, mas para arrumar emprego você vai ter que arrumar um pedaço de marfim branco. Vai ficar inviável. Então a ideia não é inviabilizar, pelo contrário, a ideia é facilitar. Quando eu entendo a dinâmica do grupo, o grupo ele acaba fluindo. Às vezes eu sou obrigado a deixar o grupo mais tempo fechado porque as pessoas fogem do assunto. Então o curso específico, o tema específico, a dúvida precisa ser específica. A gente não pode ficar atravessando situações porque isso atrasa o grupo, isso acaba atrasando aí a produtividade de vocês. Isso precisa ficar claro e direto. Posso mandar áudio no grupo? Não. Você vai ter que escrever a sua pergunta e as respostas serão feitas por escrito ou por áudio. Você vai ter aí 24 afoxés, você vai ter 15 patuás, 7 conjuros, além dos materiais extras, além dos cursos extras, tudo que você vai ganhar tem um super bônus nesse curso. E a partir do momento que você adquiriu o curso, eu conversei internamente, o curso vai ficar 1 ano para você. Você tem 1 ano para praticar, você tem 1 ano para rodar o material, para providenciar, para montar lá o seu boticário, para montar o seu cantinho. O curso ficará disponível a partir do momento da compra, não é a partir do momento do primeiro acesso. Comprou o curso, se matriculou no curso, você tem 1 ano livre aí para estar estudando e olhando esse material, tá? Então, o tema, afoxés, patuás, conjuros, eu estou falando de um conjunto mágico de ações que acontecem em diversas culturas e aqui é um mapeamento claro. Eu vou deixar alguns PDFs, alguns links de leitura para aqueles que são mais ávidos de entender o processo histórico-cultural.
Se você está aqui porque você quer ir para as cabeças, para as vias de fato, segue o jogo, não tem problema. Mas quem gosta de ler, de se estruturar, vai ter material já nessa aula. O que você precisa entender? Quando eu falo em afoxés, eu estou falando em pós. Por exemplo, esse é um termo de influência banto. A terminologia iorubá para a mesma proposta é de akoxê. E o akoxê também eles são produzidos, vendidos e oferecidos como medicinas também. Alguns são para soprar, alguns são para tomar, né? Você acaba ingerindo, e alguns são para passar na pele. Aqui a gente vai ficar dentro do universo dos afoxés, que serão soprados. Sopro aberto, sopro fechado, passada de unha, passada de mão, esfregaço, tudo isso eu vou contextualizar com você. Só que existem elementos que vão permear diversas culturas. Então a gente vai ver elementos que fazem parte da nossa pagelança. A hora que eu estiver usando um urucum para fazer afoxé, a hora que eu estiver usando um pó de palmeira para fazer afoxé, eu estou olhando uma estrutura mais local. E existem elementos que vêm da influência tanto banto quanto angola, que eu também vou fundamentar elemento por elemento. E a gente sempre vai priorizar quantidades saudáveis e uma prática aplicável. Dentro do processo histórico, afoxés e patuás são multiculturais. Você precisa entender que muitas vezes eles estão representando símbolos, eles estão representando signos, pedaços de uma simbologia maior que estão ligados a um sistema religioso, a um sistema cultural. Só que muitas vezes o atravessador, e no bom sentido, ele pega esse pedaço desse símbolo por crença só no símbolo, às vezes ele não crê no sistema como um todo, mas ele crê naquele símbolo. E ele pega aquele símbolo para confecção ou para fundamentar. A gente vai ver isso na cultura cigana, e quando eu falo cultura cigana, eu não estou falando de cultura entidade, eu estou falando de povos. Existe um erro que eu considero um erro crasso no Brasil. Nós temos, né? Deveríamos ter melhor. Nós temos a questão dos povos indígenas, dos povos quilombolas, e deveríamos ter a mesma atenção e o mesmo trato com os povos ciganos. Isso não é feito, infelizmente. E muita coisa também vem dessa cultura cigana. E quando eu falo da cultura cigana, eu preciso olhar mais para o leste europeu e eu preciso entender que a bruxaria europeia ela também vai impactar esses setores. Desde os feitiços feitos com elementos animais, vegetais e minerais, até os famosos saquinhos de bruxa. Quem aqui foi fã durante muito tempo aí do seriado Supernatural vai lembrar dos saquinhos de bruxa, vai lembrar dos elementos, e aquilo é real. Do mesmo jeito que existem algumas estruturas dentro do voodoo haitiano, do voodoo jamaicano, que seguem essa lógica. Então, historicamente, eu tenho um campo enorme de trabalho, com diversas portas, com diversos elementos, que vai chegar nesse objetivo final, afoxé, patuá e conjuro. Eu vou falar mais de conjuro, eu vou ensinar 7 conjuros. O conjuro diz respeito a pegar algo e jurar perante. É a potência da intenção. E é muito comum, e você já sabe conjurar. Por que eu sei que você já sabe conjurar? Porque com certeza você, uma vez por dia, por semana, por mês, você amaldiçoa alguém. Você acaba amaldiçoando, você acaba praguejando alguém. E praguejar e amaldiçoar também é um conjuro. Então, tudo isso a gente vai colocar nessa dinâmica. A expressão histórica, eu preciso desse entendimento. Por isso que eu não tenho uma preocupação específica religiosa, porque eu vou estar lidando com elementos que muitas vezes estão em classes culturais, mas que nós sabemos que a soma desses elementos atendem um objetivo. Mas eu preciso olhar e entender os elementos que vêm da pagelança local, os elementos que vêm da cultura banto, os elementos que vêm da cultura iorubá, os elementos que vêm dos povos ciganos, os elementos que vêm da bruxaria europeia. Então, de pó a patuá, todos esses sistemas abraçam isso. E a Umbanda, a Quimbanda, ela acaba sendo aí um centralizador de algumas culturas. E muitas vezes acaba fazendo um papel superficial nesse processo. Então, o que você precisa entender? Você não pode transformar esse curso
numa sessão da Ana Maria Braga, né? Vamos fazer a comida e pronto. Você precisa entender, principalmente, o fundamento de cada elemento, o objetivo deles misturados e a intenção que será colocado. Feito isso, o trabalho começa a acontecer. E aí, durante o curso, a gente vai desenvolvendo aí as respostas em relação às dúvidas, quanto tempo dura um patuá, quantas vezes eu devo repetir o sopro, devo soprar aberto, devo soprar fechado, devo fazer esfregaço e assim por diante. Então, é muito importante. Alguns links aqui, alguns PDFs. Quando a gente fala da cultura Banto e da cultura Yorubá, a gente precisa pensar na estrutura de uma África maior, porque não dá para definir só dentro dessas duas linhagens. A gente precisa olhar povos, como por exemplo o povo malê. O povo malê eram os negros convertidos ao islamismo e alguns deles que, mesmo convertido, tinham a prática mágica do orixá ou de outros segmentos. E o patuá em solo brasileiro, ele acaba se popularizando com os malês. Os malês, eles tinham essa prática no saquinho de couro, com frases, passagens do Alcorão dentro do saquinho, e no caso dos mandingas, quando um encontrava com o outro, ou muitas vezes eles eram contratados para perseguir outros negros, ou para prestar outros tipos de trabalho, porque eram estudados em matemática, em música e astronomia, então eles eram selecionados para as outras atividades e muitas vezes faziam um papel de feitor também, de capitão do mato. E era comum, na época, alguns fugitivos tentar se passar por malê, tanto na indumentária quanto no corte do cabelo, e o tira-teima disso era a questão do patuá. Então, um mandinga, quando encontrava com o outro, eles eram chamados a esse embate, quando um encontrava e o outro não era, acabava tendo aí, era uma história que geralmente terminava num banho de sangue bem violento. Então eu preciso entender, há um multi-universo quando eu falo em patuá, foxé e conjuro. Mas a gente precisa entender que nesse formato eu não estou obedecendo uma dinâmica. Já me perguntaram, existe pó específico da quimbanda? Existe. Existe pó específico da pagelança? Existe. Existe pó específico da umbanda? A umbanda ela não passou pelo processo de aprofundamento na questão de pós. A gente ficou numa coisa do pó de pemba, uma coisa muito superficial. E não faltou elemento para isso. Algumas casas antigamente, a defumação ela era substituída pelo sopro de pemba. O orientador, o padrinho ou a madrinha, ao invés dele passar te defumando, ele passava soprando, dando uma pembada literalmente, né, frente e costas, de quem ia entrar para o trabalho, porque era uma pemba que tinha passado por conjuro ou tinha passado por algum processo intencional e não necessariamente de sacralização. Então essa é a nossa primeira resenha, esse é o nosso primeiro caminhar, clareza no grupo, clareza no conteúdo, não coloque a charrete na frente dos bichos, deixa desenrolar. Ah, mas o que eu preciso, deixa desenrolar. A hora que chegar, se chegar no fim do grupo, a gente vai ter lá 4 aulas de mentoria, onde eu vou estar assessorando vocês ao vivo. E aí, chegando lá nessa aula, se você acha, olha, eu acho que não atendeu uma coisa específica, a gente pode construir isso na mentoria, mas vai ter muito material. E como eu estou lidando com o teu processo de liberdade e as suas necessidades básicas, você vai, com certeza, ser atendido. E a gente lembra assim, ó. Pemba não anda, pemba voa, segura a pemba que a pemba é boa. Pemba não anda, pemba voa, segura a pemba que a pemba é boa. Um sopro de liberdade no seu caminho a partir de agora. Banda gira.